Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece todo segundo domingo do mês, com um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Sempre na companhia de sua filha, educadora espírita, Heloísa Pires. E hoje é uma ocasião para lá de especial, por eu estar na companhia de dona Heloísa Pires, uma ocasião para lá de especial para mim somente, viu? Então, em pleno dia do meu aniversário, né? Hoje eu faço 59 anos de vida. Meu Deus, como o tempo passa. E é uma felicidade, né? Estar aqui com esta alma linda que é a Dona Heloísa, né? Que me enche o coração de alegria por permitir, né? Eu ter esse contato tão próximo com ela, hoje ser seu amigo. Então, é uma alegria muito grande. Vamos abrir o programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo a Deus, nosso Pai de bondade, por mais essa oportunidade de reverenciar e estudar a obra de Herculano. E na noite de hoje conversaremos sobre a evolução espiritual do ser. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos irmãos, sem delongas, com vocês aqui, dona Heloísa Pires, para gáudio de todos nós. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui para mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia da filha de Herculano, a educadora Heloísa Pires. E o intuito desse programa é divulgar a obra de Herculano, reverenciá-lo, porque, olha o título, né? O homem, afinal de contas, foi um metro que melhor mediu Kardec. Né? Está consagrado, né, pela espiritualidade. Dona Heloísa, boa noite. Como vai a senhora? Bem, graças a Deus. Muito bem, procurando entender mais a vida, o espiritismo, orando por nosso Brasil e pelo mundo, nosso planeta. Dona Heloísa, hoje é um dia especial para mim. Eu estou muito feliz, viu? Porque é meu aniversário, mas eu estou feliz é porque estou passando essa noite do dia 9 de novembro na companhia de uma alma muito especial para o meu coração, que é a senhora, viu? Muito obrigada. Não mereço, mas agradeço. Você é generoso, caridoso. Olha, eu vou pensar que sou gente e vou ficar impossível, hein? Tem uns aí que não se pode aguentar, se julgam iguais ou melhores que Jesus. Pelo amor de Deus, somos crianças espirituais, com muita alegria. Por isso mesmo, né? A gente ficar mais velho na companhia de Dona Heloísa, a gente se sente mais jovem. Eu me sinto mais jovem quando estou com a senhora. Sentir-se mais jovem é muito bom. Dona Heloísa, vamos lá. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fiz um programa semana passada com Charles Kemp e mencionei a senhora, né? A gente falando sobre esses documentos que o Charles está trazendo muita coisa para o Brasil também, né? E o Charles emitiu uma opinião, ele cita o Eduardo Carvalho Monteiro, que foi um dos maiores pesquisadores no Brasil, e que Eduardo não gostava de guardar nada. Ele disse: documento aparece, a gente tem que trazer a público, trazer à luz, né? E o Charles se referiu no programa aos documentos de Canuto. Aí eu pedi licença a ele e disse que
antes de todo mundo, quem deu essa opinião aqui foi Dona Heloísa Pires, quando disse: eu não sei para que o Canuto Abreu guardou durante décadas aqueles documentos. O pai não concordaria com isso também, né, Dona Heloísa? Não, meu pai apresentava tudo. E o Eduardo Carvalho Monteiro, durante anos, enquanto ele foi vivo, ele me pegava para fazer uma palestra naquele hospital de leprosos. Como ele é inteligente, como ele é bom, como ele é humilde, que receba o nosso abraço, onde ele estiver, no mundo melhor. Quer dizer que a senhora conheceu Eduardo Carvalho Monteiro também, Dona Luísa? Muito, e fico feliz pela humildade, pela tranquilidade, incrível, querido. E a maior preocupação dele era irmos em vários domingos no hospital conversar, fazer uma prece com os leprosos. Dona Heloísa, Dona Júlia Meso, Ai, amo. quando eu entrevistei ela, ela disse que Eduardo amava tanto a doutrina e era um pesquisador que ela foi visitá-lo na casa dele, né? Ela disse que tinha livros pela casa inteira, no sofá, na cama, até no banheiro tinha livro, dona. Ele aproveitava todos os segundos. Ele era especial, é um encanto, esse menino já no mundo espiritual. Agora desencarnou tão cedo, né? Mais jovem que eu hoje, né? Mas é que sorte dele, ele tinha tarefa e cumpriu. Não ficou tendo que fazer mais coisa. Linda, encarnação linda. E ele é incrível. Que receba o nosso abraço, o nosso carinho e a minha gratidão por ter me permitido conhecê-lo. A sua grandeza espiritual nesse mundo tão confuso. E ele partiu de uma besteira, dona Heloísa. Estava bonzinho, foi comer um negócio de camarão, aí deu Era zebra, hora, né? Deu era zebra. hora. Porque ele era cuidadoso, era hora. Vamos lá, vamos lá. Dona Heloísa, o Herculano tem grandes livros maravilhosos, né? Espírito e o Tempo, O Verbo e a Carne, O Centro Espírita, Os muitos livros. filósofos, esse é o mais grosso, os filósofos. Os filósofos, né? Um filósofo falando sobre os outros filósofos, né? Os filósofos. Dona Heloísa, mas veja bem, o Herculano tem uma coleção que as pessoas precisam atentar, né? Que quem olha assim numa livraria do rabo de olho, aí diz, ah, mas é um livrinho, né? Mas são livros que são um colosso, né? Vou mostrar aqui alguns. O Reino, Ai, é lindo. lindo, maravilhoso. Quem entra e quem não entra, é lindo. O Passe, Obsessão, Passe, a Doutrinação. Indispensável, O Sentido da Vida. também incrível, incrível. Filosofia Espírita. Muito bom. Os Sonhos de Liberdade, tem até poemas aqui, né? Esse eu tenho que reler. Eu Sonhos da não estou Liberdade. lembrando nada. Dona Heloísa, a gente vai ver aqui a evolução espiritual do homem. Ah, vou trazer aqui 6 pontos que a coluna aborda e perguntando à senhora, né? Pode ser? Deve ser. Dona Heloísa, no primeiro capítulo logo, Herculano aborda o homem no mundo como ser da existência. Ele diz que o homem está em trânsito na Terra e ele cita Jesus, com a expressão: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por mim, ganhá-la-á. Mostrando com isso que a finalidade desse homem no mundo, o ser na existência, é uma finalidade de evolução espiritual. É isso mesmo? Sim, porque se ficássemos nas primeiras encarnações, tem um trechinho lindo que diz assim: dos eumintos ou vermes intestinais, e vamos num crescendo, chegando às abelhas que têm uma sociedade ideal,
aí eu falo entre parênteses, não quando mata o zangão, fecha o parênteses, mas todas se respeitam e vivem para as abelhinhas jovens. E continuando, chegamos aos grandes macacos que também exemplificam amor, livro de Remy Chauvin, As Sociedades Animais. Se protegem, a tribo se protege e continuamos até chegar ao homem. Mas o homem da nossa época mais livre, às vezes se expressa de forma pior que os animais ditos irracionais e capazes de um amor imenso quando bem tratados e alimentados. Então, é uma escada e vamos continuar através das reencarnações até nos transformarmos em luzes. Felizmente, não existe o céu tocando harpa, nem o inferno com caldeirões ferventes, ideia desequilibrada nossa. Jesus disse: sois Deus e sois luzes, sois a luz do mundo, sois o céu da terra. Dona Heloísa, essa evolução espiritual, esse aprendizado não para, né? Por exemplo, a gente falando em questão de idade. Eu estou na casa dos 60, Dona Heloísa, 80. Mas a necessidade da gente aprender, a gente tem muito que aprender ainda, né, Dona Heloísa? Muito. Né? Nossa, agora eu tenho a impressão que agora que começo a desenvolver uma doçura muito grande, paciência para com aqueles que estão ainda iniciando a caminhada, agressivos, matando, justificando a agressividade. Aí eu falo: Heloísa, não critique, você passou por essa fileira de imperfeições e tem outras que poderia assustar os espíritos mais evoluídos, mas que fazem parte da nossa caminhada, do nosso burilamento. Pedras escuras que vão se transformando através das várias encarnações em brilhantes luzes, graças a Deus. Bom, por isso que, novamente, né, eu dizendo que eu me sinto mais jovem quando estou na companhia de Dona Heloísa, eu fico impressionado. Dona Heloísa lê muito, gosta muito de ler, gosta muito de estar em contato com o pensamento espírita, se atualiza, visita os centros, as cidades. Isso é o sentido da vida, né, Dona Heloísa? É o sentido da vida, é estar sempre se atualizando, procurando melhorar os pequenos defeitos, de se irritar contra aqueles que estão dando as primeiras caminhadas ou estão chutando suas oportunidades de crescimento espiritual. É compreender, graças ao meu pai, minha mãe, meu avô Ferraz, meu anjo da guarda e Kardec, Jesus, a finalidade da vida, que é crescer, se não fica reencarnando, desencarna, reencarna e não aproveita nada, as dificuldades vão aumentando, os amigos vão partindo para outras dimensões, e nós vamos ficar na terra, no meio do barro. Pelo amor de Deus, é hora de crescer. Dona Heloísa, o Herculano, ele é brilhante, né? Ele Ele é. cita novamente Jesus, o conhece a ti mesmo, né? Ele ama Jesus. A- Eu aprendi esse amor que ele tinha por Jesus e ama Maria de Nazaré. No diário dele, ele diz que ele levantava, agradecia Maria de Nazaré. Aí eu falei: por que ele amava tanto? Então eu descobri pela elegância espiritual desse espírito, doce, firme, sempre presente. E naquela hora em que perdi este filho maravilhoso, Jesus de Nazaré, séculos à nossa frente, as lágrimas corriam, porque ela também era luz. E o amava profundamente, mas não falou nada, aceitou aquilo que estava acontecendo e que não dava jeito para mudar. Linda. Então, uma família incrível. Pois é, então ele cita Jesus, mas Herculano faz umas comparações fabulosas, né? Claro que Herculano sempre foi a favor da evolução da tecnologia, tudo,
Mas ele diz que o homem vai nessa corrida desenfreada, numa fuga para o espaço sideral, mas vemos o homem nas cidades modernas, com a miséria, ainda campeando, porque o mais importante não é a conquista exterior, diz Herculano, mas a conquista interior, dona Heloísa. Por mais errado que ele haja, como, por exemplo, os faraós, que passaram vida e eles tinham a doutrina secreta, mas passaram acumulando dinheiro nas grandes pirâmides, joias. Mas o homem atual faz isso também. Fica preocupado com o extrato bancário, com o ganho fácil, com propriedades, com carros, e não quer se lembrar da morte. Então, se transforma em materialista. Morreu, acabou, para se justificar. Isso está mudando, mas poderia ter mudado com a vinda de Jesus de Nazaré. Mas não nos esforçamos o suficiente. Continuamos mergulhados, como dizia meu pai, na festa do mundo, procurando tudo que era material, que dava um prazer fácil e muitas vezes até não agradável, mas para se dizer atualizado, feliz, dono da terra e que morreu, acabou. Felizmente não acaba, a vida continua. E vamos fazer para nos apresentarmos cada vez melhores. Senão é atitude de criança birrenta, terrível. Dona Heloísa, no capítulo 3º, Herculano trata da impureza e pureza da tradição religiosa na Terra. E isso é verdade, todas as religiões, filosofias, no decorrer da evolução, trazem muito misticismo, muita canga encobrindo o ouro. Só que Herculano aponta que a chegada do Espiritismo é para trazer essa pureza da essência espiritual, não é, dona Heloísa? Sem misticismo. E a verdade estava sempre conosco. Jesus ressuscita no terceiro dia. Jesus se comunica, ele encarnado, com Moisés e Elias desencarnado. Então aparece a ressurreição, a vida não está no corpo, está nessa outra forma que chamamos de espírito, e não entendemos. Agora começamos. Entre os druidas, diz Kardec na Revista Espírita, já apresentava a verdade espírita na doutrina secreta com os egípcios, mas não conseguíamos entender. Dificultamos a compreensão pelo apego como crianças pequenas à matéria. Entendíamos tudo que era material, mas não compreendíamos, não fazíamos uma abstração necessária para entendermos a antimatéria ou espiritual. Então ficou difícil, mas parece que agora muitos já estão em dimensões melhores e um grande número na Terra procura entender a verdade além do barro da Terra. A verdade está na luz, a verdade está dentro de nós, porque somos deuses, somos luzes, disse Jesus. Dona Heloísa, o querido professor Herculano estudava muito a parapsicologia, a ciência, É impressionante. Herculano criou até uma terminologia própria, Ele é maravilhoso. E trazia outros autores com os termos novos, para a gente fazer a dialética com o espiritismo, Aí, veja bem, o Herculano cita, dona Heloísa, o querido espírita, mas homem de ciência, Gustave Gayley, e que ele diz que Gustavo Gayley trouxe a ideia do panpsiquismo, mostrando a individualidade espiritual do ser. Esse panpsiquismo, porque a evolução do psiquismo no mundo, não só do homem, tudo que tem vida, E isso é uma grande verdade, É um panpsiquismo
Desde a amebazinha, o sentido da evolução já existe, dona Heloísa. Claro, e interessante, São Francisco de Assis, seguidor de Jesus, veio nos apresentar melhor os animais. E ele prova, fazendo com que um lobo que era furioso se tornasse amoroso, recebendo alimento, água e amor. Então, todos nós viemos de longe, de eras milenares, num crescendo para desenvolver o amor, para atender ao amor. E hoje, graças a Deus, os animais, principalmente gatos, cachorrinhos, são melhores compreendidos. E nós vemos, como dizia São Francisco de Assis, que há de amá-los, porque eles nos amam profundamente quando os tratamos com amor. Eles nos transformam em pais e mães, eles nos comovem. O amor está em toda parte, nas frutas, nas árvores frondosas, no céu azul. Mas, diz Herculano, num outro livro, é preciso desenvolver as sementes de amor alegoricamente no nosso coração, que Deus nos criou e colocou. E é através dessa irrigação das sementes de amor, pela leitura, pelo auxílio aos mais necessitados, que o amor vai se desenvolvendo de forma mais preciosa dentro de nós, porque somos um pouco difíceis. Estamos muito agarrados ainda, como no passado, a ouro, anel, carro, extrato bancário, tolice. Tudo vira pó. Só resta o bem que nós fizemos para nós e para o próximo. Dona Heloísa, essa ideia que Herculano traz do Gustavo Geiler, né? E Herculano desenvolve de forma maravilhosa do panpsiquismo, a evolução do psiquismo em tudo. Isso não era só uma coisa teórica no Herculano, né? O Herculano não comia carne de animais, né, dona Heloísa? Pequenininho, não era para fazer pose. A avó Bonina conta, ela amava esse filho, foi o primeiro, o mais velho, e eles se amavam a vida inteira. E ela disse que ela forçava, ela punha, ele cuspia, ele ficava vermelho, ele tinha alergia. Então ela parou. Nunca, 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 nem peixe, nem frango. Eu acho que já veio de uma região mais luminosa, porque era um sábio, mas o sábio mais humilde que eu já vi. Ele dizia sempre: somos sábios quando entendemos que nada sabemos. Vamos evoluir. Me mate uma curiosidade aqui, se a senhora se lembrar, né? Diga uma fruta que Herculano gostava muito. Mamão, que também Mamão, fazia bem para ele. É. Ele adorava mamão. E acho que todas as frutas em geral. Só carne, peixe não passava pela gargantinha dele desde menininho. mas o mamão ficou na sua lembrança, né, dona Heloísa? Eu lembrei agora, eu vi até o pai comendo com gosto mamão. Olha, quem quiser que não ache isso importante. Eu acho importantíssimo. É uma delícia saber que Herculano gostava de mamão. Eu também adoro. Dona Heloísa, vamos Mamão, lá. melancia, banana, é uma maravilha. Eu gosto de uma fruta, não sei se tem por aí em São Paulo, saputi. Adoro saputi. Eu lembro que eu comi saputi muito, depois não repeti, não lembro se eu gostei, creio que não. Aí em São Estranhei o Paulo tem sabor. pinha, eu gosto de pinha também. Tem pinha em São Paulo. Como é pinha? Não sei. Pinha é branquinha com carocinho preto. Ah, eu nunca comi pinha. Meu Olha, Deus. vou procurar, vou comer pinha. Vamos Mas, lá. em geral, todas as frutas são uma delícia. Olha, Brincando, vieram do jardim de Adão e Eva. Brincadeira, hein, gente? Herculano é tão inteligente. Eu já gostava do mamão, mas a partir de agora eu vou comer muito mamão, porque se o Herculano comer, é porque ele sabia de muita coisa sobre mamão, viu?
você, graças a Deus, é muito inteligente. Não, eu amo Herculano e eu sou vegetariano também, viu, dona Luiz? E Olha, eu quando não eu sabia. soube, desde os 18 anos. Desde os 18 anos. Olha, que Faço hoje coisa 59, linda. né? Hoje 59, desde os 18. Né? Parabéns, respeito aos nossos irmãos inferiores, entre aspas. Olhe, mas veja bem, Herculano, no quinto capítulo, ele fala sobre a moral social e a moral espiritual. Dona Heloísa, hoje com o materialismo, o homem só visto como matéria, o homem econômico, o Herculano diz que a moral social apresenta pressupostos contraditórios, baseada só na matéria. E ele diz que só a moral espiritual apresenta o homem completo. E aí, dona Verdade. Luísa? Mas é verdade. Outro dia, vendo na televisão, um programa que até eu gosto do apresentador. Não vou falar o nome do apresentador, mas eu fiquei abismada com uma senhora respeitável que chegou e contou que ela ficava procurando locais onde se fazia sexo brincando. Eu fiquei abismada. Eu falei, gente, chegamos no fim do poço. A vida passou, séculos se passaram. Agora nós temos que nos respeitar. Que é isso? Aí depois fiquei procurando. Achei outros programas apresentando a mesma ideia. E pior, a defesa do aborto. Falei, gente, estamos progredindo, mas ainda existe uma camada muito escura que vai ter que continuar a se desenvolver através de problemas maiores. Não faça o outro, disse Jesus, o que não queres que te façam. Não ajude o outro a brincar com algo tão importante como a sexualidade da Terra, que tem uma finalidade, troca de energia entre aqueles que se respeitam e permitir a vinda de reencarnantes. Meu Deus do céu, estamos nesse século de luzes, a ciência convidando através do Dr. Silva Costa Renato a orar, o Dr. Calil do Hospital Sírio-Libanês convidando a perdoar, e ainda estão mergulhados no gozo rápido da sociedade desarticulada de Roma, no passado muito distante. É preciso crescer, é preciso respeitar as crianças que precisam ser educadas para anos de luzes, para novos acontecimentos, entendendo o que é a vida, possibilidade de evolução, como diz o pai, de crescimento espiritual e, consequentemente, de crescimento, melhoria do corpo físico, instrumento de trabalho que tem que ser respeitado, não é um brinquedo. Não estamos na Terra para brincar com o corpo físico, ao qual tanto devemos. Dona Luísa, eu gostei muito dessa sua comparação, porque quando a gente vê num filme de cinema uma história de amor, isso é lindo, muito bonito. É lindo. Agora, hoje em dia, a gente falando sobre a moral social, então, que tem como pressuposto somente a matéria, né? Hoje em dia, certas emissoras de televisão eu não vejo, porque é É, uma sensualidade tão baixa, que eu vou usar uma expressão aqui, não é no sentido de racismo, né? Mas que os homens e as mulheres parecem macaquinhos, tamanho filtramento da sexualidade, né? É uma é coisa impressionante. senhora respeitável, apresentada, diz o nome e contando que ela adora ir procurar essas reuniões onde todo mundo transa com todo mundo. Eu fiquei boba, eu falei, é o fim do poço, é chegar na sombra, mas existe um grande número brilhando intensamente, caminhando para a luz. Então, não vamos nos perder nem nos enrolar nessas sombras que ainda existem na Terra. Como diz a Gênese, a última oportunidade para espíritos em desequilíbrio continuarem no mundo de regeneração.
Caso contrário, não por castigo, mas porque precisam se curar, evoluir, renascerão em mundos primitivos, onde talvez as tribos se respeitem muito mais do que hoje aqueles que se dizem Perfeito. civilizados e estão desequilibrados. O homem primitivo estava começando a usar suas forças de forma instintiva. O homem moderno não desenvolveu a inteligência, né? Então, é de uma impureza, como diz o Herculano, é impressionante. É o charco do amor. Se lembra? Boa, lembro, boa. O É, charco. mergulhar no pântano. Que é isso? E ter coragem de se apresentar e falar um nome, e sorrir, e conversar, e outros apoiarem. Falei, gente, para mim é o final dos tempos, vai haver uma mudança. É o homem material. Dona Luísa, eu vi uma ex-dançarina, cantora, fez harmonização facial. Ela dizendo que tá linda. A boca da mulher, ela ri, a boca não abre. É um beiço desse tamanho. Dona Heloísa, Acho que elas ficam perturbadas. Eu falo, não é possível que olhem. Eu tenho uma conhecida minha, ela disse que o único problema, ela vai tomar café, água baba. Gente, mas não é o único problema. O único problema é que está ficando um monstro e continua aplicando. Ai, meu Deus. Tem uma parte linda, desenvolvimento da ciência, compreensão melhor do homem, curas, cura até do câncer, e tem ainda um rio escuro do qual devemos fugir, nos afastarmos para caminharmos para a luz. Nossa, Dona Heloísa, a gente viu o homem no mundo, né? Então, o panpsiquismo, a evolução espiritual, moral social e a moral espiritual. O Herculano vai encerrar o último capítulo da sua obra de uma forma. O Herculano é impressionante. Ele bota como um eu também. coroamento. Eu paro, eu falo, eu queria saber de onde ele veio, onde ele estudou, como pode ser tão sábio, tão humilde e brincar e fazer graça e nunca aparecer como se fosse um sábio. Ele adorava brincar, brincava conosco, sempre respeitando, sempre humilde, sempre generoso. Eu também queria saber. Bom, então a gente fica querendo como é que Herculano vai encerrar. Para coroar a evolução espiritual do homem, ele vai trazer exatamente, né, as manifestações mediúnicas. Por quê? Porque esse diálogo dos dois planos que completam, né, e lançam ao infinito a evolução espiritual. A importância das manifestações mediúnicas, Dona Heloísa. Que já existiam no horizonte primitivo, Leon Denis, no livro Depois da Morte. E André Luiz diz nos dos livros dele sobre mediunidade, porque a espiritualidade agia sobre esses primitivos, que faziam até sessões de materialização, reencontrando aqueles que pensavam que haviam morrido e que provavam que não morreram. Já sabíamos que a morte não existe, mas depois resolvemos fingir que acreditávamos que o corpo era só uma vida para entrarmos na festa do mundo, que não tem nada de agradável na medida em que evoluímos. A festa do mundo, na altura do nosso desenvolvimento, é auxiliar os que necessitam, os pobres, os que não podem trabalhar, os que não entenderam a verdade libertadora e não mergulhar no pântano, na podridão que ainda existe e vai ser retirada do nosso querido planeta azul, planeta Terra. Dona Heloísa Pires, então, que noite, resta-nos apenas já indicar. Ô, Dona Heloísa, a senhora nota hoje em dia, embora que Herculano também tinha os outros, né? Herculano tinha os livros maiores, mas hoje em dia parece que está uma tendência, né, de livros muito grossos, né?
É, e ao mesmo tempo de livros que só aparecem na televisão, de livros apressados sem conteúdo. Gozado, né? Vai haver uma mudança para melhor, se Deus permitir. Agora eu vou dizer uma coisa, e a senhora, muito bom a senhora falar isso. Muitos livros hoje são livros virtuais. Você compra e lê no computador. Dona Luísa, nada substitui um livrinho você pegar nas folhas, sentir o cheiro do livro, né? É uma E coisa mesmo maravilhosa. ver as letras, o escrito já vai gravando no cérebro. É importante o auxílio da visão no sentido das palavras, de compreender os conceitos. Eu amo o livro de papel. Dona Heloísa, tem coisa de Herculano que eu me lembro. Eu me lembro do livro, acredite em mim. Eu me lembro do livro e eu sei se está do lado direito ou do lado esquerdo, porque foi gravado. Olha, grava, ajuda. Inventam coisas lindas, inventam coisas desnecessárias. Tá aí, ó, Olha, quantos livrinhos, né? E dá olha o até para se livro que eu digo. abanar. Dá até para se abanar, viu? Graças a Deus, graças a Dona Deus. Heloísa tem a obra completa do seu pai, não me falta nada, viu? Tem um Ai, completa. eu amo esse espírito porque eu convivi e ele é exatamente como aconselhava que fôssemos, equilibrado, amoroso, amigo de todos, dava os livros dele com prefácios lindos para o homem que carregava coisas velhas na rua, abraçava. Um exemplo, né? Eu acho que eu era muito necessitada para me colocarem com meu pai, minha mãe e meu avô Ferraz. A avó Dininha desencarnou cedo, não conheci, porque foram exemplos, graças a Deus. Bom, então estamos encerrando mais um programaço, né? Com esta jovem senhora, Dona Heloísa Pires, né? Que me faz sentir tão jovem cada vez mais, com essa alegria de viver. Graças, agradeço toda manhã a Deus. Graças a Deus. E Obrigada. eu me lembro de minha mãe que dizia, ela gravou até uma vez para a dizendo, Dona Heloísa adora a sua risada, né? E eu vou dizer uma coisa, e mamãe dizia uma coisa, né? Comparando o homem material com o homem espiritual. Ela via seus programas e dizia: Isso aqui é uma mulher empoderada. Isso aí sim. Ai, querida, não mereço, mas agradeço. Eu a amo muito, porque ela me amou. Muito obrigada, Tá dona bom. Eva. Hoje em dia, as mulheres acham que empoderada é botar um beijo desse tamanho. Pelo amor de Deus, dona Luiz. Os que vão aumentando o seio, que até o cirurgião, doutor Dibro, falou, mas eu não acredito, o que que elas querem? Estão se deformando. Bom, E outras tiram costela para ficar com a cintura fina. Eles também falam, não pode, prejudica todo o corpo, desequilibra. dona Heloísa, isso aqui, que fique bem claro para os nossos irmãos, não é um julgamento. O Não, próprio Herculano compara, né? O próprio Herculano é, compara. a gente também passou por essa fase. E talvez, se não prestar atenção, entra nessa. Fica animada. Então, é bom analisar. É nossa obrigação. E é bom a moral espiritual. Eu agradeço muito o espiritismo. Se, sei lá, se não fosse o espiritismo na minha vida, eu estava botando peruca. Olhe, isso seria uma conversa para muitas cervejas. Como a gente é espírita, a gente não bebe, né? Então vamos tomar água fluidificada e orar. É o que a gente faz. Verdade. Suco de mamão, suco de uva. Pronto. Pessoal, quero encerrar esse programa indicando o livro Evolução Espiritual do Homem e comam mamão, porque Herculano achava importante comer mamão. Vamos experimentar o mamão.
Dona Heloísa, gratidão, viu? Para mim, hein? Não vão acabar com a mão. Podemos orar? Vamos orar. Então, estamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, um programa importante sobre a evolução espiritual do ser. E trazendo Herculano Pires, esse exemplo de espírita, de cristão, esse grande filósofo, mas esse ser humano simples, humilde, com amor de pai, com amor de irmão, com amor de amigo, este homem espiritual que teve uma missão aqui na Terra. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Claro que nessa noite especial do meu aniversário, quero dedicar esse programa a ti, minha mãe. Mamãe, te amo. Obrigado pela porta da reencarnação e por esse corpo que me deste, já. E obrigado porque tu sempre incentivou que eu continuasse espírita, seguisse o meu caminho na Terra como espírita. Te amo, minha mãe. Dona Heloísa, um abração. Um abraço, querido. Tudo de bom. Antecipando já felicidade, felicidade, mas você tem. E vai aumentar cada dia porque você é bom. E aceite as meninas. E Dona Eva ajuda no mundo espiritual. Sou feliz porque tenho muita coisa, mas tenho uma amiga como a senhora, viu? Não, Faz e bem. Faz e bem. obrigada, obrigada. Boa noite, né? Boa noite. Tudo de bom. Dona Heloísa, Obrigada. Beijo na cesta das olhe, meninas lindas. olhe, veja no WhatsApp agora. Vou lhe mandar a foto de Débora no frio do Canadá. Vou mandar agora. Olha agora. Dê uma olhadinha, viu? Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Oh, amigo, fico feliz pelo respeito, compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada.